lidando com escândalos. A leitura dessa lição é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 13. Paulo orienta a igreja como lidar com a imoralidade sexual. Paulo deixa claro em 1 Coríntios capítulo 5 que escândalos sexuais exigem disciplina na igreja. Ele diz que o homem incestuoso deve ser afastado, julgado, entregue a Satanás e expulso. Os membros da igreja foram instruídos a não se associarem com ele, e nem mesmo comerem com tal pessoa. Paulo emprega uma linguagem muito forte, que pode soar ofensiva aos ouvidos modernos, mas suas palavras devem ser compreendidas em seu contexto histórico. Além disso, é preciso lembrar que ele está lidando com um estilo de vida flagramente pecaminoso. Geralmente, em situações extremas, uma linguagem forte é necessária. De qualquer forma, uma breve explicação de algumas expressões é útil, como por exemplo, que ele seja removido do meio de vocês. Isso se refere à disciplina na igreja. Entregue este homem a Satanás. Como este homem não escolheu estar sob a proteção de Deus, vivendo em obediência a ele se tornaria vulnerável a Satanás. Portanto, essa expressão pode simplesmente significar algo como que ele colha os frutos de suas decisões. A expressão não se associe, nem mesmo coma com tal pessoa. A convivência próxima com pessoas sexualmente imorais era considerado perigosa, porque elas poderiam influenciar outros a imitar sua conduta. Nos tempos antigos, compartilhar uma refeição também podia significar compartilhar valores. Todos nós somos suscetíveis a influências que nos cercam e precisamos nos proteger da melhor maneira possível, especialmente a lidar com algo assim. Para que o seu espírito seja salvo, a disciplina na igreja tem caráter reabilitador. Ela visa trazer os pecadores de volta à razão e levá-los a abandonar seus estilos de vida pecaminosos. Possivelmente é isso que Paulo quis dizer com destruição da carne. É possível também que o homem incestuoso, em 1 Coríntios capítulo 5, seja o homem arrependido mencionado posteriormente no capítulo 2, versículo 5 de 2 Coríntios. A disciplina na igreja atinge seu propósito quando o membro transgressor é reintegrado à comunhão da igreja. Então, se na igreja tem um membro que precisa ser disciplinado, a igreja tem que disciplinar esse irmão, para que esse irmão volte à razão e para que ele se arrependa e tenha o seu caráter transformado. Por isso que na caminhada cristã é impossível você andar sozinho. Você precisa de alguém para conduzir você a Cristo, porque se um cair, o outro levanta. Eu fico admirado quando eu me lembro dos milagres de Jesus, como por exemplo, do homem que estava acamado e ali seus amigos não conseguindo se encontrar ali perto de Cristo, eles sobem o telhado da casa, descobrem o telhado da casa e desce o homem bem no meio do povo, bem no meio da sala onde Jesus estava. Isso é um ato bonito porque aquele homem não conseguia ir a Cristo sozinho. Eu acho interessante também o conselho de Paulo para nós não se associarmos, não comermos com tais pessoas. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, que diz assim, já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fossem, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Veja só o quão forte é este versículo sobre você não se associar com tais tipos de pessoas. Mas Paulo, ele fala o seguinte para a igreja, para os membros da igreja de Corinto. Vocês não devem se associar com pessoas imorais, com idólatras,
Mas aí Paulo fala assim, mas espera aí, não estou dizendo que vocês não devem se associar aos imorais deste mundo, aos idólatras deste mundo, aos ladrões deste mundo, aos avarentos deste mundo. Porque se fosse essas pessoas, vocês teriam que sair do planeta. Mas Paulo está falando para eles não se associarem com tais tipo de pessoas imorais, idólatras, avarentos, ladrões. Não é as pessoas fora da igreja. Ele está falando de dentro da igreja. Paulo fala que você não deve se associar com aqueles que se diz ser cristão e ainda continua vivendo na vida pecaminosa. É esse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa já conheceu o Evangelho, sabe da verdade, mas ainda não tomou um rumo na sua vida de mudar o seu caráter. Nós possamos influenciar e não ser influenciado pelas pessoas ao nosso redor. Se for para ser influenciado por alguém, que seja alguém transformado por Cristo e cheio do Espírito Santo.